Bom, agora nós vamos tratar a respeito das especializações de membrana. Nós temos dois tipos, as especializações de superfície celular e as especializações de contato celular que ocorrem entre células vizinhas. Bom, as especializações de superfície celular são adaptações variáveis de acordo com o tipo de célula que tem como principal função aumentar a superfície de absorção da célula. Então, nós vamos ter os microvílulos ou microvilosidades, os estereocílios, os cílios e flagelos. Com relação aos microvílulos ou microvilosidades, como vocês podem observar nessa imagem obtida por meio de microscópio eletrônico de transmissão, os microvílulos ou microvilosidades são projeções digitiformes da membrana plasmática, ou seja, que parecem dedos, né? Essas microvilosidades, elas são estáveis, ou seja, elas não são móveis, elas são permanentes. E essas microvilosidades vão ocorrer na região apical de algumas células específicas, em especial células que revestem o lúmen de determinados órgãos. Por exemplo, nos enterócitos que revestem o intestino delgado e nas células do epitélio que revestem os túbulos renais. Por quê? Tanto nos rins quanto no intestino delgado, nós temos uma elevada taxa de absorção, seja de água, de substâncias. Então, assim, as microvilosidades têm como função, nesses tipos celulares, aumentar a superfície de absorção dessas células. Então, gente, esses microvílulos ou microvilosidades são sustentados pelo citoesqueleto. O citoesqueleto ele é constituído por filamentos proteicos e como eu já discuti anteriormente com vocês, a função dessas microvilosidades nesses tipos celulares específicos é aumentar a superfície celular e, consequentemente, aumentar a área de absorção. Então, esse tipo de especialização vai ocorrer em epitélios onde há uma elevada absorção de líquidos, moléculas, substâncias, como a gente já discutiu nos enterócitos, que revestem o intestino delgado, e nas células dos túbulos renais. Então, aqui na imagem, o que nós temos, vocês conseguem observar. Então, aqui na imagem nós temos um túbulo renal, que daí numa maior ampliação vocês conseguem observar que as células que constituem o epitélio que reveste esse túbulo tem uma bordinha, né? Que essa bordinha representa então as microvilosidades. Gente, esses microvílulos ou microvilosidades, eles não são possíveis de serem visualizados individualmente no microscópio óptico composto fotônico que nós vamos utilizar nas nossas práticas, tá? A individualização dessas microvilosidades só é possível de ser observada por meio da obtenção de imagens através do microscópio eletrônico de transmissão, que nem aquela primeira imagem que eu apresentei para vocês. Então, quando a gente trabalha com corte histológico sob microscópio eletrônico sob microscópio óptico composto fotônico, se a gente estiver visualizando um corte histológico, por exemplo, do intestino delgado, o máximo que a gente vai conseguir observar é uma borda acima dos enterócitos, tá? Então, assim, essa borda que é constituída pelas microvilosidades vai ser chamada de borda estriada no intestino delgado e borda em escova nos túbulos renais. Então, as microvilosidades no microscópio óptico composto fotônico em cortes histológicos corados ali com eosina e hematoxilina, elas vão ser visualizadas como se fossem uma borda, que é designada estriada no intestino delgado ou borda em escova nos túbulos renais. Então, essa imagem aqui está representando isso que a gente já discutiu. Então, a imagem do canto inferior direito é uma imagem mostrando, né, em detalhes as microvilosidades que existem no enterócito, na região apical do enterócito. Essa imagem foi obtida por meio de microscópio eletrônico de transmissão. E na imagem superior, no canto superior esquerdo do slide, vocês conseguem ver vocês não conseguem individualizar as microvilosidades, mas vocês conseguem observar como se existisse uma borda acima dos enterócitos, na região apical dos enterócitos,
tá? Então, essa daqui seria a borda estriada no caso dos enterócitos, né, do intestino delgado. Essa é a imagem que a gente consegue observar no microscópio óptico composto fotônico. Então, nas nossas práticas, a gente vai trabalhar com cortes histológicos. A imagem que vocês vão observar é essa imagem do canto superior esquerdo do slide. Na prática, conforme a gente mexe no botão macrométrico, altera o foco, a gente consegue ver que essa borda, ela brilha, né? Ela muda a sua tonalidade de passagem de luz e a gente vê como se ela brilhasse. Bom, então essas são as microvilosidades. E os estereocílios, o que são? Os estereocílios também são especializações de superfície celular, só que diferente das microvilosidades, eles são expansões mais longas e filiformes e não são tão regulares como as microvilosidades. Então, eles também são sustentados pelo citoesqueleto, só que ele tem um aspecto muito mais similar a de cílios do que a das microvilosidades. Só que diferente dos cílios, os estereocílios, eles são fixos, eles não são móveis, não têm mobilidade, tá? Então, vejam aí, tá vendo? Eles são projeções mais alongadas em comparação às microvilosidades, não são tão regulares, né, como as microvilosidades, mas assim como as microvilosidades, eles são imóveis, sustentado pelo citoesqueleto. Qual que é a função desses estereocílios? Da mesma forma como as microvilosidades, a função é aumentar a superfície de absorção. Onde nós encontramos estereocílios? Nós vamos encontrar em células específicas, tá? Apenas em determinados tipos celulares, como no epidídimo. Então, as células que revestem internamente o epidídimo apresentam na sua região apical os estereocílios, que serve para quê? Para absorver restos citoplasmáticos de espermatozoides que ficam estocados ali dentro do epidídimo. Tá? A gente também pode encontrar estereocílios nas células do epitélio do ouvido, por exemplo, com a função sensorial. Os cílios. Como que são os cílios? Os cílios, em comparação aos estereocílios, eles são projeções mais finas e curtas, mas em comparação aos estereocílios, enquanto os estereocílios são imóveis, os cílios eles são móveis. Então, os cílios eles são sustentados por filamentos proteicos, né, microtúbulos, que se organizam com outras proteínas, formando uma estrutura que nós chamamos axonema, que é esse axonema que garante essa mobilidade aos cílios. Então, eles ocorrem também na região apical de determinados tipos celulares, em maior quantidade eles são mais fininhos, mais curtos e móveis. Aonde que ocorrem esses cílios? Bom, nas células eucariontes de animais, a gente vai encontrar cílios nos epitélios, né, nas células que constituem os epitélios da traqueia e brônquio, com a função de reter muco, poeira. A gente também vai encontrar cílios nas células que revestem internamente o oviduto, com a função de transportar o óvulo, né? Se vocês pensarem, o espermatozoide tem o flagelo, que facilita a locomoção, mas o óvulo não tem. Então, ele é empurrado por esses cílios das células que revestem internamente o oviduto. Revestindo também, né, o epitélio da narina e do ouvido, nós vamos ter células que apresentam cílios na sua região apical com a função sensorial. Alguns seres eucariontes unicelulares, como por exemplo os protozoários, também podem ter cílios ao seu redor, como vocês conseguem observar nessa imagem aqui, com a função de locomoção e captura de alimento, com gasto de ATP. E a ocorrência de cílios em células vegetais é extremamente raro, praticamente não existe. Bom, e o flagelo? Bom, o flagelo, ele tem a mesma composição dos cílios, então ele é constituído, né, por um prolongamento proteico, mantido basicamente por filamentos proteicos, um microtúbulo associado a proteínas que se organizam formando o axonema que garante uma rotação, uma mobilidade ao flagelo. Então, o flagelo, geralmente, eles ocorrem
em pequenas, em poucas quantidades ou em apenas uma unidade por célula e, assim, esses flagelos eles vão ocorrer em seres procariontes e em células eucarióticas específicas. Por exemplo, nos vertebrados, a gente só vai encontrar flagelo nos gametas masculinos, ou seja, nos espermatozoides, formando o que a gente chama da cauda do espermatozoide, né? Que ela é constituída por uma peça intermediária, uma peça principal e uma peça terminal. E a função desse flagelo, por exemplo, nos espermatozoides é garantir a locomoção e a sua constituição na forma de axonema, né, garante essa rotação e movimentação. Então, aqui só exemplificando, nós vimos que pode ocorrer flagelo, então, em células específicas, né, no caso de seres eucariontes de animais, nós vamos encontrar flagelo no espermatozoide, mas também pode ocorrer em seres eucariontes unicelulares, como, por exemplo, em protozoários, ou até mesmo em seres procariontes, né, onde aqui a gente tem representado uma bactéria com flagelo, que também está implicado, por exemplo, no caso do ser procarionte, na locomoção. Bom, então essas são as especializações de superfície celular. Então nós vimos as microvilosidades, os estereocílios, os cílios e o flagelo. Agora a gente vai discutir um pouquinho a respeito das especializações de contato celular. Para que ela serve? Para que existe a necessidade desse tipo de especialização de contato celular? Como o próprio nome já diz, para garantir a comunicação entre as células vizinhas. Então, vai garantir que essas células vizinhas se mantenham unidas para formar um tecido, vai garantir que essas células consigam se comunicar entre si, trocar informações, que elas consigam trabalhar de maneira sincronizada. E quais são os tipos de especializações de contato celular? Elas podem ser de adesão, aí nós temos a interditações, desmossomos e junções aderentes. Elas podem ser de comunicação, como exemplo a junção comunicante, ou de vedação, como a junção oclusiva. E, assim, um mesmo tipo celular, uma mesma célula, ela pode ter diferentes tipos de especializações de contato celular. Então, vamos começar falando das interdigitações. Então, as interdigitações são as especializações de contato celular de adesão. Então, elas ocorrem, né, na superfície de contato entre células e é como se a membrana das células vizinhas emitissem invaginações e evaginações, se conectando, se encaixando com as invaginações e evaginações da célula vizinha, tá? Então, deixa eu ampliar aqui. Então, como vocês podem observar aqui nas imagens, né, no canto inferior esquerdo, a gente tem uma representação, né, de uma imagem de uma interdigitação. Então, vocês conseguem ver uma invaginação e evaginação, o encaixe entre duas células vizinhas. Essa é uma imagem obtida em microscópio eletrônico de transmissão. E no canto inferior direito do slide, vocês conseguem ver uma figura representativa. Então, interdigitação é um conjunto de invaginação e evaginação das membranas celulares que permitem o encaixe entre células vizinhas. O objetivo é o quê? Garantir maior aderência entre as células vizinhas. Lembrando que nesse tipo de especialização não ocorre troca de substâncias, ele serve apenas para garantir a adesão entre as células vizinhas. Bom, um outro tipo de especialização de contato celular de adesão são os desmossomos, que ocorrem em alguns tipos celulares. O que são os desmossomos? Eles são como se fossem placas proteicas que ocorrem na membrana plasmática de células vizinhas, a partir da qual são emitidas feixes de filamentos de proteína que emaranham, que se entrelaçam entre si. Tá? Então, nós temos placas de proteínas entre células vizinhas, das quais partem filamentos proteicos que vão se entrelaçar. E um detalhe, geralmente os filamentos proteicos do citoesqueleto da célula também se ancoram nesses desmossomos. Onde que ocorrem esses desmossomos? Geralmente em epitélios que estão em constante processo de tração. Porque esses desmossomos, eles garantem uma maior resistência mecânica ao tecido,
tá? Então, eles garantem uma adesão mais justinha entre as células vizinhas. Então, notem aqui na imagem, né, uma representação dos desmossomos, placas proteicas com os filamentos proteicos, que eu já adiantei para vocês, geralmente eles vão ocorrer aonde? Em epitélios, né, que estão submetidos à tração. Por exemplo, na epiderme, revestimentos do sistema digestório, onde a gente tem passagem de alimento. E aqui eu vou só comentar uma doença que acomete esses desmossomos para mostrar para vocês a importância dessa especialização de contato celular. Não sei se vocês já ouviram falar do pênfigo, que é uma doença autoimune, né? Então, o próprio organismo começa a produzir anticorpos que atacam os desmossomos das células. Consequentemente, por exemplo, na epiderme, começa a ocorrer a formação de bolhas na epiderme, porque começa a ocorrer o afastamento das células da epiderme devido à destruição desses desmossomos com acúmulo de líquido. Então, essa é uma doença grave, né? Uma doença autoimune, que demonstra então a importância dos desmossomos para a manutenção da integridade celular, integridade de um tecido. Outro tipo de especialização de contato celular de adesão é a junção aderente. A junção aderente ela tem uma estrutura similar ao do desmossomo, só que ao invés das proteínas ficarem restritas a uma placa, esses filamentos proteicos eles vão se organizar na região apical também da célula, porém formando como se fosse uma espécie de cinturão. E nessa que permite então a adesão dessa célula com todas as suas células vizinhas. Esse tipo de especialização também garante a ancoragem do citoesqueleto, né? E ele se organiza, como vocês podem ver aqui na imagem, formando essa espécie de cinturão que garante a conexão, a adesão entre células vizinhas. Bom, então nós já vimos todos os tipos de especializações de contato celular de adesão. E as junções e as especializações de contato celular de vedação? Então, um exemplo é a junção oclusiva. Como o próprio nome já diz, esse tipo de especialização, ele tem como intuito impedir, vedar, né? Vedar a passagem de substâncias entre células. Então, a junção oclusiva nada mais é do que uma vedação que vai ocorrer geralmente na região apical de certas células, que impede a passagem de moléculas por entre essas células, ou seja, força que a passagem de moléculas ocorra por dentro da célula. Esse tipo de junção oclusiva de vedação vai ocorrer, por exemplo, entre os enterócitos que constituem o intestino delgado. Para quê? Para forçar que as moléculas sejam absorvidas e passem por dentro dos enterócitos e não por entre os enterócitos. Então, as junções oclusivas são áreas da membrana plasmática que encontram-se aderidas. Então, aqui, né, exemplificando nessa figura, vocês conseguem ver próximo aqui a região apical dos enterócitos, alguns pontinhos enegrecidos que mostram áreas de vedação entre as membranas plasmáticas das células vizinhas, impedindo assim o fluxo de substâncias por entre as células, para forçar que essas substâncias sejam absorvidas pelas células. E as junções comunicantes? As junções comunicantes acontecem na maioria dos tipos celulares que constituem tecidos e ela é uma junção de comunicação, né? É uma especialização de contato celular de comunicação, como o próprio nome já diz, que tem como intuito possibilitar a troca de substâncias entre células vizinhas e a comunicação entre células vizinhas para que elas consigam trabalhar de maneira integrada. Então, essa junção comunicante vai ocorrer em epitélios de revestimentos, em tecidos glandulares, nervoso, muscular, em diversos órgãos e garante um funcionamento sincrônico das células que constituem um determinado tecido. Então, essas junções comunicantes geralmente são constituídas, são formadas por proteínas
transmembrana, né, que se organizam formando canais e permitindo assim a troca de íons e substâncias entre células vizinhas. Então, essa imagem aqui representando o que eu já disse para vocês, vocês conseguem observar que nós temos duas membranas, né, e um conjunto de proteínas, no caso, conexinas, que se organizam formando, de proteínas transmembranas, que se organizam formando esses canais entre células vizinhas, que garantem essa comunicação. Aí um detalhe interessante que eu já falei anteriormente é que não necessariamente uma célula vai conter só um tipo de especialização. Então, a célula pode conter especialização de superfície celular e especializações de contato celular. E elas também podem conter mais de um tipo de especializações de contato celular. Então, como por exemplo os enterócitos, que a gente tomou como exemplo ao longo de toda a aula. Ele apresenta o que nós chamamos de complexo juncional, que é um conjunto de especializações numa mesma célula. Então, a começar, nós temos nos enterócitos, na sua região apical, as especializações de superfície celular, as microvilosidades. E entre as células vizinhas, entre os enterócitos vizinhos, nós temos a junção oclusiva, para impedir passagem de nutriente por entre os enterócitos. Nós temos a junção aderente, para garantir uma maior junção, adesão entre os enterócitos. Temos os desmossomos, que vão conferir mais firmeza a esse tecido, porque é um tecido que é submetido à tração, e temos ainda a junção comunicante, porque essas células precisam trocar substâncias entre si e manter, né, atividades coordenadas. Tá? Então é isso, gente, da nossa 7ª aula. Então, o nosso objetivo era encerrar o assunto de membrana plasmática, e na próxima aula a gente começa a discutir a respeito do citoesqueleto. Então, nos vemos na próxima aula. Beijão!